não conseguiu colocar todo mundo que gostaria, e aí o pessoal ficou pedindo para ver, né, a fala da professora Lacoque. Estou imaginando que hoje a gente vá para o mesmo caminho, então é melhor a gente gravar para ficar registrado. Então, boa tarde a todos. Hoje a gente vai ter a honra de receber como palestrante convidado o professor doutor José Luiz Guedes Santos, em nosso segundo webinário de GFOR, hoje com o tema Métodos Mistos em Pesquisa, e o professor José Luiz irá nos agraciar com sua vasta experiência com o desenvolvimento de pesquisa de métodos mistos. Só para falar um pouquinho sobre o professor José Luiz, ele é graduado em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina, com período sanduíche, né, nos Estados Unidos, e é pós-doutor também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, o professor José Luiz, ele é professor adjunto no Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, como docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, e é líder do Laboratório de Pesquisa, Tecnologia e Inovação em Políticas e Gestão do Cuidado e da Educação em Enfermagem e Saúde, o GEPADS. Também é coordenador de divulgação e visibilidade do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina e atua como editor associado da Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria e da Revista Enfermagem em Foco do Conselho Federal de Enfermagem. É um dos integrantes do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o INEP, membro da diretoria da Mites Methods International Research Association, presidente fundador do capítulo latino-americano de métodos mistos de pesquisa, que é o tema que a gente vai trabalhar hoje, e é pesquisador na área de gestão em enfermagem e saúde, com ênfase em gestão do cuidado, governança em saúde e enfermagem, ambiente de trabalho do enfermeiro, empreendedorismo e enfermagem. Professor José Luiz, mais uma vez agradecemos pelo aceite do convite, estamos muito honrados e animados em recebê-lo hoje, e se fôssemos ficar falando aqui do currículo do professor José Luiz, a live seria só sobre o currículo, porque é imenso, né, vasto o número de publicações, de produções, e de todas as contribuições em termos de pesquisa, de projetos que o professor José Luiz vem conduzindo e participando em prol da ciência, né, do desenvolvimento da saúde, da enfermagem no país e no mundo. Então, professor, fica à vontade, nós estamos muito ansiosos, o pessoal está chegando, e à medida que for chegando a gente vai aceitando, mas hoje a tarde é toda sua. Obrigado pelo aceite. Ok, muito obrigado, professor Eric, pela introdução e principalmente pelo convite, pela oportunidade de participar hoje dessa reunião com vocês. A honra é minha em poder participar e pela parceria que a gente vem construindo também. Registro aqui a gratidão à professora Mara também pelo convite, pela parceria que nós temos, especialmente a partir do ano passado, com o nosso projeto Covid-19, que a gente vem estreitando laços com o grupo de pesquisa e tem sido uma grande satisfação poder trabalhar com vocês e ter esses espaços que a gente possa compartilhar experiências relacionadas a métodos de pesquisa e as temáticas também relacionadas à gestão. Agradeço também a Ana Caroline, que intermediou os contatos e também organizou, encaminhou o link, organizou as atividades para hoje, também ajudou nessa organização. Muito obrigado, Ana Caroline, também por esse apoio logístico. Organizei uma fala, mas a ideia é que a gente possa tentar fazer de forma mais informal possível e tentar interagindo e tirando dúvidas também. Eu tive uma oportunidade de participar de uma disciplina ano passado, que foi um tópico especial no programa de pós-graduação. Talvez algum dos participantes já tenha me ouvido falar nessa oportunidade ou em outro momento. Então, fique bem à vontade para interromper e para a gente tentar ir dialogando sobre a pesquisa de métodos mistos. Deixa eu testar aqui, mas acredito que está compartilhando a minha tela, né? Está passando também? Tá sim, Deixa eu ver. professor. Agora foi, né? Isso.
Opa! Então, os tópicos principais, eu organizei uma apresentação, depois eu posso também compartilhar com vocês esse material, mas a proposta do que eu organizei para essa apresentação foram 3 tópicos principais. Inicialmente, abordar a história, o conceito e a aplicabilidade da pesquisa de métodos mistos, para, na sequência, trazer alguns elementos que envolvem o planejamento da pesquisa mista, e finalizando com as principais tipologias e também alguns exemplos de estudos envolvendo pesquisa de métodos mistos. Para compartilhar aqui são as principais referências que eu utilizei e também que eu tenho sugerido em relação à pesquisa de métodos mistos. Aqui no Brasil nós temos a referência mais atual, que é essa referência ali do centro, pesquisa de métodos mistos, do Dr. John Creswell e da doutora Vicky Plano Clark, que é a referência de 2013. Também tem aqui ao lado essas outras 2 referências, uma que eu gosto bastante em espanhol, do Sampieri, que não é específica de pesquisa de métodos mistos, mas ele traz também vários elementos sobre métodos mistos e também pesquisa quant, pesquisa qual, é um livro que eu considero bastante didático. E a referência mais atual, no contexto internacional, uma das mais atuais que nós temos, que é o livro da doutora Vicky Plano Clark com a doutora Natália Ivankova, que são os principais nomes. Ao longo da apresentação a gente vai conversando mais, mas são os 3 principais nomes internacionais que têm se destacado na pesquisa de métodos mistos. Sobre as origens da pesquisa de métodos mistos, embora seja relativamente recente o emprego da pesquisa de métodos mistos, especialmente na área da saúde e na enfermagem, enquanto abordagem metodológica, nós observamos um crescimento dela, especialmente a partir dos anos 1980, 1970, e esse grande crescimento a partir dos anos 2000, especialmente no contexto internacional, depois chegando também aqui no Brasil na década seguinte. Acho que agora passou demais. Porém, quando a gente vai, alguns estudiosos que têm trazido mais sobre esses aspectos históricos da pesquisa de métodos mistos, trazem algumas curiosidades históricas, como, por exemplo, os trabalhos que o Galileu Galilei desenvolvia lá nos anos 1500, enquanto ele fazia observações do sistema solar e as várias descobertas que ele realizava, que em relação às manchas solares, às fases de Vênus, aos satélites de Júpiter, todos foram descobertas baseadas em descrição, porque ele descrevia aquilo que ele estava vendo, ou seja, era um resultado mais qualitativo, associado a cálculos. Então, essa lógica de você combinar dados quantitativos e qualitativos, ela é bastante antiga na história da ciência. Especialmente a partir do começo do século XX, nas ciências sociais, que nós temos 2 experiências mais concretas da aplicação e da combinação de abordagens quantitativas e qualitativas em um mesmo estudo. Uma dessas pesquisas foi lá em 1924, nos Estados Unidos, com a pesquisa de Hawthorne, que teve como objetivo explorar a relação entre produtividade e condições de trabalho, e que nós, no campo da gestão, acabamos estudando quando trabalhamos as teorias da administração aplicadas à enfermagem, porque esses estudos foram a base do movimento das relações humanas no contexto das teorias da administração. E também um outro estudo bastante conhecido na área das ciências sociais foi o Marietal, que é um estudo também combinando abordagens quantitativas e qualitativas sobre o desemprego, que foi feito lá em Viena, na Áustria.
Porém, o principal marco histórico que nós temos é essa referência de 1959, que é um artigo publicado na área da psicologia, em que, pela primeira vez, foi utilizado o termo triangulação para determinar esse uso conjunto e integrado de abordagens qualitativas e quantitativas. Esse é um marco histórico importante do campo da pesquisa mista. E aí nós chegamos em diferentes momentos históricos, justamente a metade do século XX marca o período formativo da pesquisa de métodos mistos, com o surgimento das primeiras iniciativas em triangular abordagens qualitativas e quantitativas, especialmente no campo da psicologia. Depois, na sequência, nós temos uma fase que ela é chamada de debate do paradigma, ou seja, quando se começou a discutir qual seria a melhor base filosófica, qual o melhor paradigma que sustentaria a pesquisa de métodos mistos. Na sequência, nós temos um momento histórico em que a principal preocupação foi desenvolver procedimentos de como operacionalizar realmente essa integração entre a pesquisa qualitativa e quantitativa, para depois chegar um momento de defesa e expansão, especialmente a partir dos anos 2000, que é quando a pesquisa de métodos mistos ela começa a se tornar mais conhecida e mais popular em diferentes áreas do conhecimento, diferentes países também. É quando o Dr. John Creswell, que é a grande referência que nós temos na área, ele começa a ganhar mais visibilidade com os seus trabalhos, as suas obras também são traduzidas e ganham uma circulação mais global. Chegando nesse período mais atual, que é um momento de reflexão, de pensar realmente nas perspectivas para o futuro, discussões mais contemporâneas que têm apontado a importância de utilizar mais fortemente a pesquisa qualitativa no contexto dos estudos mistos, porque inicialmente, e ainda hoje é bastante comum você ter estudos mistos em que a parte quantitativa acaba sendo a mais importante e a parte quali se limita muitas vezes a uma coleta de dados por meio de entrevista ou grupo focal, e existe, portanto, essa discussão, especialmente no contexto internacional, de como trabalhar com etnografia, com fenomenologia, com teoria fundamentada, que são métodos qualitativos que exigem mais tempo e mais investimento do ponto de vista teórico na pesquisa qualitativa, associando em um estudo misto. E em que consistem a pesquisa de métodos mistos? Pode parecer um ponto bastante elementar, mas considero que é sempre relevante começar por essa questão, para deixar claro que sempre quando nós falamos em estudos de métodos mistos, nós estamos nos referindo a essa integração entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. É necessário que haja essa integração e discussão conjunta de dados qualitativos e quantitativos. E essa integração ela vai possibilitar a obtenção de uma fotografia o mais completa possível sobre o fenômeno que está em investigação. E por isso que, quando nós trabalhamos com estudos qualitativos ou quantitativos qualitativos, não é o mesmo que um estudo misto. Eu posso desenvolver um estudo que tem uma abordagem quantitativa e, ao mesmo tempo, ele também vai ter uma abordagem qualitativa, sem necessariamente que ele envolva a integração de dados, e por isso ele não vai ser um estudo misto. Para que nós tenhamos uma pesquisa de métodos mistos, é fundamental que haja esse momento da integração dos resultados, da discussão de convergências, divergências. Esse é o ponto crucial em relação à pesquisa de métodos mistos. E nós utilizamos as duas principais razões pelas quais nós
utilizamos a pesquisa de métodos mistos é a complementaridade e a sequencialidade. No critério de complementaridade, se busca compensar possíveis fragilidades de uma abordagem por meio da outra, e, ao mesmo tempo, obter um desenho mais completo do fenômeno investigado. Por exemplo, quando eu quero trabalhar com uma população que ela é mais restrita, o número de participantes da parte quant não vai ser tão grande, eu posso compensar essa fragilidade de ter uma população mais, uma amostra mais limitada com um estudo que vai aprofundar esses resultados qualitativamente. Esse é um exemplo de complementaridade. Já na segunda perspectiva de sequencialidade, eu consigo tomar decisões metodológicas a partir de um componente com base nos resultados que eu obtive no componente anterior. Depois, quando a gente vê alguns exemplos, vai ficar mais fácil, mas é quando, por exemplo, eu começo realizando um estudo quantitativo, chego, analiso os dados os resultados que foram obtidos, e a partir desses resultados eu vou definir quais vão ser os participantes que vão integrar a parte qualitativa do estudo, quais são as questões que vão compor o roteiro para a entrevista desses participantes e assim por diante. Em relação ao planejamento da pesquisa de métodos mistos, sempre quando nós começamos a trabalhar com uma pesquisa de métodos mistos, sempre quando nós começamos a planejar um estudo misto, é importante ter em mente esses 4 elementos. Eu preciso deixar claro no meu projeto como que vai ocorrer a distribuição de tempo, a atribuição de peso, a combinação e a teorização. Esses elementos, eles são importantes. Essa figura é do livro do Sampieri, que eu mencionei inicialmente, e eu voltei aqui para destacar uma questão, um ponto importante, que a pesquisa de métodos mistos, assim como qualquer outro projeto de pesquisa que a gente vai desenvolver, ela começa a partir da identificação de um tema de interesse. Dentro desse grande tema de interesse, nós vamos definir qual é o problema de pesquisa, qual é que é o nosso objeto de investigação. E esse objeto de investigação vai estar sempre circunscrito a um contexto e a um grupo de participantes. E nesse momento de começar a pensar qual que é o meu problema de investigação, é importante também que eu comece a encontrar justificativas do porquê que é importante trabalhar com estudo misto. É importante que na introdução do projeto de pesquisa sejam indicadas as razões pelas quais estudar de forma mista esse problema é importante. E aí esse problema ele vai ser abordado por meio de um objetivo de uma pergunta qualitativa, de um objetivo de uma pergunta quantitativa, que podem se integrar em um objetivo e uma pergunta mista de investigação. Mas isso é importante ter claro. Eu tenho que deixar definido no projeto de pesquisa qual que é o meu objetivo quant e qual que é o meu objetivo qualitativo. Os 4 elementos que eu já comentei. Em relação à distribuição do tempo, eu preciso definir se a pesquisa quantitativa e a qualitativa, elas vão ser desenvolvidas em fases, ou seja, vai ser feito primeiro uma etapa e depois a outra, ou se eu vou desenvolver as 2 abordagens ao mesmo tempo. Geralmente, quando eu vou trabalhar com dados qualitativos primeiro, é para explorar o tópico com os participantes, ampliar o entendimento por meio de uma coleta com a população ou amostra mais representativa dos dados.
tendo em vista que não existe um instrumento que eu possa aplicar inicialmente para compreender a questão de pesquisa. E quando os dados são coletados concomitante, a implementação ela acaba sendo simultânea. Um ponto importante também a considerar em relação à coleta de dados, quando ela vai acontecer sequencial ou concomitante, é que geralmente a coleta de dados sequencial, ou seja, primeiro uma etapa e depois a outra, ela vai requerer mais tempo do pesquisador. Porque primeiro eu preciso realizar a coleta e análise de uma etapa e depois fazer a etapa subsequente. Porém, isso vai demandar menos experiência, no sentido que, uma vez que você tem os dados de uma etapa e esses dados de uma etapa vão dar origem à etapa seguinte, vai ser mais fácil realizar a combinação, a integração desses dados. Em contrapartida, quando a coleta de dados e a análise ela é feita de forma concomitante, isso vai demandar menos tempo do pesquisador, no sentido que eu coleto e analiso ao mesmo tempo dados quantitativos e qualitativos. Porém, isso vai demandar mais experiência no momento de você conseguir fazer a integração desses resultados, porque ao final da pesquisa haverão 2 bancos de dados, e aí você vai ter que olhar esses bancos de dados, identificar convergências, divergências, e procurar trabalhar e explorar esses resultados de forma mais ampla. A atribuição de peso, ela vai estar relacionada diretamente à etapa anterior, se a pesquisa ela é sequencial, ela é em fases, e eu vou ter que basicamente definir se as duas abordagens de pesquisa vão ter o mesmo peso no meu estudo misto, ou se eu vou enfatizar uma abordagem ou a outra de acordo com os interesses da pesquisa. Aí nós chegamos no terceiro elemento, que é justamente a combinação, ou seja, essa mixagem dos dados. Ela pode acontecer principalmente por meio de três formas. Eu posso trabalhar na pesquisa de métodos mistos com conexão, quando acontece a combinação da pesquisa quantitativa e qualitativa, a partir da coleta dos dados em uma primeira fase, e na sequência esses dados eles se conectam com a segunda fase, ou seja, quando eu trabalho com conexão, eu tenho 2 fases distintas de coleta de dados e análise de dados, e uma etapa vai direcionar, a primeira etapa direciona a segunda. Integração é o nome que se dá quando nós trabalhamos com os dados ao mesmo tempo e apenas ao final eu vou trabalhar e buscar inferências e resultados que se complementam. E a incorporação, que é a quarta principal estratégia que nós temos, é quando dentro de um desenho de pesquisa mista, os resultados, haverá um banco de dados principal e um banco de dados secundário, que vai servir de apoio para aquela primeira etapa que já foi desenvolvida. E o quarto e último elemento do planejamento da pesquisa de métodos mistos é a perspectiva teórica. Como o próprio nome já diz, se refere às teorias, hipóteses, a estruturas teóricas que vão nortear o desenvolvimento da pesquisa de métodos mistos. E nesse caso, ela pode ser explícita ou pode ser implícita ou não mencionada. Geralmente, quanto maior for o peso da pesquisa qualitativa no estudo, mais importante vai ser a perspectiva teórica, mais explícita vai ser a perspectiva teórica, porque a pesquisa qualitativa ela demanda esse referencial, esse conjunto de autores que vai sustentar teoricamente os resultados. Aqui eu planejei uma pausa para a gente ver se tem alguma pergunta, algum comentário.
Eu coloquei no chat, professor, que se alguém quisesse fazer alguma pergunta, pode também colocando lá, se for durante, né? Mas como vocês preferirem. Se vocês precisarem também, acho que só para não interromper o professor José Luiz Guedes, a gente pode colocar no chat, mas aí depois a gente pode ir abrindo também, como você quiser, professor. Perfeito. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a essa parte inicial, a gente pode conversar um pouco agora ou deixar para o final. Alguém já quer fazer alguma pergunta sobre essa parte inicial? A Adriana está dando só os parabéns aqui, né? Dizendo que a apresentação está impecável, professor. E o pessoal muito feliz de poder revê-lo. Obrigado, Adriana. Então vamos dando sequência, depois a gente conversa mais e vamos tornando mais claro o que ficar de dúvida. Espera aí, deixa eu voltar. Vamos começar agora nessa segunda parte da apresentação. É uma parte que vai ser mais prática, porque nós vamos conhecer os principais desenhos que nós temos, as principais estratégias metodológicas da pesquisa mista, com base na referência do Creswell e Plano Clark, 2013, que eu coloquei ali. E nesse livro, eu até coloquei entre aspas, básicos, porque é uma nomenclatura que o autor trabalha e que também outras literaturas trazem, dividindo os desenhos de pesquisa mista entre básicos e avançados. E então hoje eu vou apresentar esses 4 principais, que são tidos como desenhos básicos, mas não menos importantes, que eu penso que é fundamental entender esses 4 desenhos básicos que nós temos para depois pensar em abordagens mais complexas de pesquisa de métodos mistos, ou até mesmo projetos mistos que envolvem múltiplas fases. Esse é o ponto principal, é o caminho inicial para conseguir depois pensar em abordagens mais robustas. Começando da primeira delas, nós temos aqui a abordagem da estratégia explanatória sequencial. O que significa isso? Nesse tipo de abordagem, a maior atribuição do peso acontece na etapa quantitativa do estudo. Por isso que nessa representação que tem aqui na figura, a abreviatura da pesquisa quant, ela está com as letras maiúsculas, e a pesquisa qualitativa também, ela está em letra minúscula, porque indica que ela tem um papel secundário. Sempre quando vocês encontrarem esses símbolos e essas abreviaturas, a letra minúscula vai indicar papel secundário, e a letra maiúscula vai indicar que ela teve um papel mais importante, teve uma maior atribuição de peso daquela abordagem. Esse sinal, essa flecha também, ela não é por acaso, ela indica que foi sequencial, que da etapa quantitativa, que teve maior peso, foi desencadeada a etapa qualitativa de peso menor, porque são estágios claros e separados. Eu coleto os dados da abordagem quantitativa, eu analiso esses resultados, e a partir desses resultados é que é desencadeada a parte qualitativa. E somente ao final que eu vou ter essa interpretação conjunta dos resultados, essa combinação com foco em aprofundamento. Para ilustrar essa estratégia, eu trouxe esse artigo que nós publicamos, é uma produção do nosso grupo de pesquisa, do GEPARDES, aqui da UFSC, saiu na Revista Mineira de Enfermagem, em 2019, e nesse trabalho, nós estudamos a satisfação de pacientes com um cuidado de enfermagem em unidades cirúrgicas. Nesse estudo, a parte quantitativa foi
um estudo transversal. Nós usamos um instrumento que é o Índice de Satisfação do Paciente, o ISP. Trabalhamos com uma amostra de 200 pacientes aqui do nosso hospital universitário. E, a partir desses resultados, nós coletávamos, aplicávamos esse instrumento durante a internação dos pacientes, e após esses resultados, após a análise desses resultados, nós fizemos a parte qualitativa, que foi por meio de um estudo exploratório descritivo e entrevistas telefônicas. Aí nós ligamos para aqueles pacientes que tinham os melhores resultados em relação à satisfação do paciente e aqueles que tinham os piores resultados, aqueles mais satisfeitos e os menos satisfeitos, para procurar entender quais fatores que influenciavam a satisfação desses pacientes. Não sei se deu para entender, mas essa é a lógica da estratégia explanatória sequencial. Eu vou trabalhar inicialmente com um estudo, eu faço a parte quantitativa, coleto, analiso. No nosso caso, nós utilizamos esses resultados quantitativos para conseguir identificar quais seriam os melhores participantes para compor a parte qualitativa do estudo, que foi feita a posteriori. Na sequência, nós temos a estratégia exploratória sequencial, que ela é o contrário da estratégia anterior. Nesse caso, nós temos a pesquisa qualitativa como maior peso, que vai desencadear um estudo quantitativo secundário. E ela é especialmente utilizada quando eu quero explicar um fenômeno ou quando eu quero construir um instrumento, que é o exemplo desse trabalho que nós trouxemos aqui. Esse é um estudo publicado no Nurse Education Today, em 2015, e é um estudo de métodos mistos também, lá da Inglaterra, em que os pesquisadores eles procuraram entender qual que era a percepção e a experiência de estudantes de enfermagem em relação à mentoria e à supervisão que eles recebiam. Então, aqui foram feitas as duas etapas, os dois estágios. Inicialmente, um grupo focal, em que os pesquisadores coletaram esses dados qualitativos, analisaram, e a partir desses resultados, eles organizaram um questionário online que foi aplicado aos estudantes em uma etapa posterior. Nesse caso, como os autores dessa pesquisa, os pesquisadores, eles não identificaram na literatura um instrumento que pudesse ser utilizado para avaliar esse objeto de estudo, eles optaram por, primeiro, fazer uma coleta mais ampla, qualitativa, e a partir desses resultados estruturar um questionário que foi aplicado na parte quantitativa. Opa, passei 2 aqui. A terceira estratégia é a triangulação concomitante, que também ela é chamada de paralelo convergente na obra mais atual do livro do Creswell, que nessa estratégia, como o próprio nome já diz, os dois estudos eles são conduzidos ao mesmo tempo, e é por isso que tem esse sinal de mais. Diferente das estratégias anteriores, que havia uma flecha, uma seta, que dava essa ideia de sequencialidade, aqui nessa estratégia é utilizado o sinal de mais para indicar que os dois estudos eles são realizados ao mesmo tempo. E por esse motivo que se atribui o mesmo peso, porque a coleta de dados e a análise vai acontecer ao mesmo tempo, são produzidos bancos de dados independentes e, ao final, é feita a análise com o objetivo de identificar convergências e divergências. Esse trabalho, eu utilizei essa estratégia na minha tese de doutorado, que eu defendi em 2014, aqui na UFSC. A professora Lacoque foi minha orientadora de doutorado, de pós-doutorado aqui na UFSC,
E na minha tese de doutorado, coloquei aqui a referência, depois quem tiver interesse, são duas das publicações em que nós apresentamos esses resultados da tese, como aconteceu essa integração dos resultados. Nessa figura aqui, eu procurei apresentar justamente a questão de pesquisa central do meu estudo, como que ela se dividiu em uma questão quantitativa e depois numa questão qualitativa, e como que a coleta quant e a coleta quali aconteceram concomitante, e ao final, essa integração que aconteceu. Observem que as duas abreviaturas das abordagens estão em letra maiúscula, indicando que o mesmo peso foi atribuído a elas, e que existe esse sinal de mais, que é o símbolo dessa convergência, que foi feito concomitante o estudo. Esse é um outro quadro também que eu apresento na tese, e eu trago esse quadro não só porque eu acredito que os quadros são uma ótima estratégia de sintetizar informação, mas porque também nos estudos mistos sugere-se a utilização de quadros com essa síntese dos aspectos metodológicos como um dos critérios de rigor metodológico, para você evidenciar justamente como que foi pensado cada uma das etapas da pesquisa quantitativa e da pesquisa qualitativa. No caso da minha tese, o estudo quantitativo foi transversal, eu tive um objetivo específico quantitativo, que foi analisar o ambiente de prática profissional do enfermeiro, características organizacionais e variáveis associadas à governança de enfermagem no contexto hospitalar. Participaram 106 enfermeiros, foram utilizados como instrumentos para coleta de dados a ficha de caracterização pessoal, profissional e do ambiente de trabalho, e também a versão brasileira do Nursing Work Index Revised, que avalia ambientes de prática profissional. E a análise também seguiu os preceitos da estatística descritiva, inferencial, usando SPSS, assim como na pesquisa qualitativa, nós utilizamos a teoria fundamentada, com o objetivo principal qualitativo de construir um modelo interpretativo a partir dos significados que os enfermeiros atribuíam às suas relações, interações no contexto da governança da prática de enfermagem. Como participantes, foram 63 participantes divididos em 3 grupos, que essa é uma característica da teoria fundamentada. Nós trabalhamos com amostragem teórica, de forma que inicialmente são elencados quais são os primeiros participantes, que aqui na minha pesquisa foram os enfermeiros, e a partir da coleta de dados com esses participantes, são elencados outros grupos que podem contribuir para você compreender e responder o objetivo do estudo. E, nesse sentido, além dos enfermeiros, participaram também da coleta de dados qualitativa, enfermeiros em cargo gerencial, médicos, técnicos de enfermagem, outros profissionais da equipe multiprofissional também. Trabalhei com entrevista para coletar os dados e segui os preceitos da teoria fundamentada de codificação inicial, seletiva, focalizada, usando o NVivo como software para auxiliar nesse processo. Aqui na sequência eu trago, de forma bastante sintética, um resultado, buscando comparar os achados quantitativos e qualitativos, que no estudo quantitativo não foi identificado uma associação estatística significativa entre governança e as variáveis tempo de experiência profissional e tempo de trabalho na instituição. Porém, nos achados qualitativos, os participantes trouxeram o quanto era importante para eles o tempo, a experiência profissional acumulada no trabalho, para que eles conseguissem ter um controle sobre o ambiente de prática profissional, se sentirem mais empoderados, terem um controle maior da situação.
Aí, ao longo dos resultados, essa é a lógica. É importante que no estudo misto, em algum momento dos resultados ou da discussão, sejam apresentadas essas convergências e divergências entre os resultados. Esse é um ponto muito importante para que não seja um estudo quantitativo qualitativo. A quarta estratégia dos desenhos básicos que eu trouxe para a gente comentar é o projeto incorporado, que ele vai acontecer quando os dados qualitativos ou quantitativos eles são coletados dentro de um projeto maior da abordagem oposta. Ou seja, aqui eu vou ter, nessa figura aqui, eu posso ter um estudo que ele tem um peso maior quantitativo e que eu vou incorporar uma coleta de dados qualitativa menor para analisar e complementar de alguma forma esses resultados, ou eu posso fazer o contrário, ter um estudo qualitativo mais amplo e realizar uma coleta de dados quantitativa menor, que vai me ajudar também a ampliar a compreensão que eu vou ter desse fenômeno de pesquisa. Para ilustrar essa estratégia, eu trago esse artigo que nós publicamos este ano na International Nursing Review, que é um estudo que nós desenvolvemos ano passado, no começo da pandemia aqui no Brasil, da pandemia de Covid-19, e o objetivo desse artigo, ele foi analisar o ambiente de trabalho de enfermeiros de hospitais universitários durante o início da pandemia de Covid-19. Foi um estudo que seguiu a estratégia incorporada concomitante, porque nós tínhamos o desenho principal quantitativo, que foi um estudo transversal, nós aplicamos um questionário online, participaram 104 enfermeiros vinculados a 3 hospitais universitários, um do Rio Grande do Sul, um aqui de Santa Catarina e um de São Paulo. E aí depois, dentro desse questionário online, nós tínhamos uma questão aberta, que era de resposta opcional aos participantes do estudo. E dos 104 participantes da etapa quantitativa, 86 enfermeiros responderam essa questão, e aí nós buscamos complementar os achados que foram obtidos na parte quant com esses resultados qualitativos. E aí nós usamos o Iramutec, que é um software de análise de dados textuais, que auxiliou no processamento da pesquisa da etapa qualitativa. E aí eu trago aqui um resultado, para apresentar os resultados desse estudo, nós optamos por uma estratégia que ela é chamada de Joint Display, ou numa tradução para o português, é um diagrama de exibição conjunta. Não tem ainda um consenso em relação a essa tradução, mas basicamente é um quadro em que, em uma das colunas, são apresentados os resultados quantitativos do trabalho, em outra coluna são apresentados os dados qualitativos, e numa terceira coluna são apresentadas convergências e divergências em relação a esses resultados. Por exemplo, um dos itens que tiveram pior avaliação na parte quantitativa em relação ao ambiente de trabalho dos enfermeiros foi o item participei ou fui consultado sobre as mudanças e as definições de fluxos de trabalho, rotina e padronização, que teve a segunda pior avaliação entre os enfermeiros. E esse resultado quantitativo, uma das categorias que foram obtidas nos resultados qualitativos foi mudanças no fluxo do atendimento. E esses resultados quantitativos auxiliaram na compreensão da citação das mudanças no fluxo de atendimento como um desafio para os enfermeiros. E foi possível evidenciar que houve pouca participação em discussão coletiva em relação às mudanças que foram realizadas. Então, essa é um exemplo
de como nós, a partir dos resultados quantitativos e qualitativos, procuramos produzir uma interpretação conjunta desses resultados, que é o que também podemos chamar de meta-inferências, que são as inferências produzidas a partir da integração dos achados quantitativos e qualitativos. Então, na sequência, eu gostaria de frisar novamente, sempre quando nós trabalhamos com pesquisa de métodos mistos, ela é mais do que uma justa posição, não é só um estudo qualitativo, em que eu faço as duas abordagens. Eu preciso que exista, de fato, uma integração entre os resultados. Eu tenho que discutir de forma integrada os achados quantitativos e os qualitativos para que eu consiga ter essa integração e realmente caracterizar como um estudo misto. Essa é a mensagem principal que eu gostaria de deixar para vocês e para aqueles colegas que estão agora tendo um primeiro contato com a pesquisa de métodos mistos. Essa é a mensagem principal que vocês têm que ter em mente. Sempre quando eu falar em pesquisa de métodos mistos, vai envolver integração entre os resultados. E eu já estou aqui me encaminhando para finalizar a apresentação, para que a gente possa conversar mais. Tem 4 perguntas que elas são importantes, para quem está pensando em pesquisar, em trabalhar com métodos mistos, é importante ter em mente esses 4 pontos. Qual enfoque metodológico vai ser o mais importante? Definir se eu vou trabalhar, se a abordagem quant vai ser o mais importante, se a parte quali vai ser o mais importante, qual vai ser a sequência que eu vou trabalhar e desenvolver o estudo, se primeiro vai ser a quant, depois a quali, se vai ser ao mesmo tempo, quais são os propósitos da integração entre os dados, o porquê que eu vou querer trabalhar com pesquisa com métodos mistos, e também em qual momento vai acontecer a integração. Integração é a palavra-chave quando se fala em pesquisa de métodos mistos. Para quem não conhece, eu trago aqui uma foto, uma imagem do Dr. John Creswell, que é a grande referência que nós temos no campo da pesquisa de métodos mistos, e ele nos fala que os métodos mistos de pesquisa, eles possibilitam potencializar as características, maximizar, no caso, as potencialidades da pesquisa quantitativa e qualitativa e possibilitar uma abordagem inovadora para que a gente possa lidar com os complexos problemas de saúde que nós enfrentamos hoje na nossa área. Então, essa é a importância de pensarmos em estudos de métodos mistos, para que a gente consiga produzir respostas diferentes e buscar resolver os problemas de saúde que a gente está enfrentando. Quero também rapidamente compartilhar com vocês um pouco mais sobre a Mixed Method International Research Association, que é uma sociedade científica internacional que reúne pesquisadores interessados no uso dessa metodologia, que ela foi fundada em 2013, e tem aqui o website para quem quiser depois conhecer mais essa associação científica. O principal objetivo da Mira é desenvolver eventos e atividades científicas visando a divulgação e a capacitação de pesquisadores interessados em utilizar essa metodologia. A cada 2 anos são realizadas conferências globais de métodos mistos. A última conferência que foi realizada foi em 2018, que foi em Viena, na Áustria, quando eu tive a oportunidade de participar do evento e construir essa aproximação também com a Mira. Aí 2020 não teve, em função da pandemia, e a ideia é ter um evento ano que vem, que vai ser online, até que possa ser retomada essa agenda de eventos bianuais presenciais. Atualmente eu faço parte da diretoria internacional da Mira e tenho buscado me inserir e
cada vez aprender mais sobre métodos mistos, a partir da aproximação com eles. Entre as estratégias que nós já desenvolvemos, que a Mira desenvolve, melhor dizendo, é a organização de associações ou capítulos vinculados a eles. Hoje já existem 6 capítulos diferentes distribuídos em diferentes continentes. Tem um capítulo da Oceania, do Caribe, o capítulo europeu, o capítulo do Japão, o nosso capítulo latino-americano, um capítulo dedicado somente aos estudantes, para que eles possam ter um espaço de discussão e compartilhamento de dúvidas também. E o nosso capítulo, ele foi fundado, ele começou a ser construído a partir desse evento que nós organizamos aqui na UFSC, em 2019. Em 2020, nosso capítulo se tornou realidade, ele foi reconhecido oficialmente como um capítulo vinculado à Mira, e como primeira atividade nós desenvolvemos ano passado essa disciplina integrada, envolvendo diferentes programas de pós-graduação, além do nosso programa de pós-graduação aqui da UFSC, nós também contamos com os programas de pós-graduação da FURG, da URGS, do FSM, do Paraná, de Maringá, da Paraíba e do Amazonas também, que tiveram como parceiros, e nós ofertamos essa disciplina, que ela foi totalmente online. As aulas e os seminários que foram desenvolvidos na disciplina estão disponíveis no capítulo do YouTube, no canal do YouTube do capítulo latino-americano. Pode pesquisar lá quem tiver interesse em assistir as aulas que foram desenvolvidas na disciplina. Aí fica aí o convite. E para quem quiser conhecer mais e se associar à Mira, o valor da anuidade hoje é $13, desconfigurou ali, mas é $13 o valor para países em desenvolvimento. A partir dessa associação, os principais benefícios são participar de uma rede internacional de pesquisa, essa possibilidade de networking nacional e internacional, acesso ao Journal of Mixed Method Research, que é um periódico específico de métodos mistos, informativos mensais também que são enviados por e-mail, acesso a webinários e cursos online, desconto em conferências, na inscrição de eventos que são organizados pela Mira e seus capítulos. Então, esses são alguns benefícios para quem tiver interesse em se vincular. Aí no site também tem maiores informações. E eu finalizo assim a minha apresentação, agradecendo novamente o convite, professor Érica, professora Mara, e eu fico à disposição para que a gente possa tirar dúvidas agora e conversar mais sobre as questões que vocês têm, ou até mesmo quem está pensando em fazer pesquisa mista, se quiser compartilhar suas ideias de projeto, fique à vontade. Muito obrigado. A gente que agradece, professor, pela apresentação, linda, como a Adriana já comentou, né? Além de linda, muito bem estruturada e muito bem apresentável em termos de conteúdo também. Como a gente já imaginava, claro, e agora eu vou deixar aberto para que as pessoas possam ir perguntando, né? Tem algumas perguntas já no chat, que aí eu vou colocar, para a gente poder ir discutindo um pouco. A Andrea, ela pergunta, professor, é necessário que se defina previamente as estratégias de coleta e análise dos dados? Ou o caminho da pesquisa poderia ser feita ao caminhar, entre aspas? Uhum. Eu penso que quanto mais claro tiver o projeto desde o início, melhor, para que você consiga realizar uma boa pesquisa mista. É claro que, até compartilhando a minha experiência como doutorando, durante o desenvolvimento da minha tese de doutorado. Aqui no nosso grupo de pesquisa, a professora Lacoque,
ela tem trabalhado já há bastante tempo com os orientandos com macroprojetos de pesquisa. Assim como cada vez mais vem sendo recomendado e sugerido pelos programas de pós-graduação, pela CAPES, e aí durante o doutorado, a minha tese ela fazia parte de um estudo que era um macroprojeto de pesquisa e que tinha uma parte quantitativa e uma parte qualitativa. E, inicialmente, eu ia realizar, a minha tese seria a parte qualitativa desse macroprojeto, eu ia contribuir, eu ia trabalhar na parte quantitativa, eu era bolsista durante o doutorado, eu tinha dedicação exclusiva ao doutorado, eu ia contribuir nos dois momentos, mas a minha tese seria especificamente a parte qualitativa. E assim foi, eu qualifiquei a minha tese de doutorado, comecei a coletar os dados quant, os dados quali, fui para o doutorado sanduíche, tive a oportunidade de, durante o doutorado sanduíche, aprofundar os meus estudos sobre pesquisa de métodos mistos, e no meu retorno para a UFSC, eu optei por transformar a minha tese em um estudo misto. Mas isso foi possível por quê? Porque eu já tinha um projeto de base, que era um macroprojeto de pesquisa, e era dois estudos que estavam sendo feitos ao mesmo tempo. Então, já tinha esses bancos de dados sendo construídos por mim e alimentados por mim e outros colegas, com outros recortes dentro da pesquisa. Aí foi mais fácil eu mudar ao longo do caminho o enfoque da minha tese. Se eu vou trabalhar de forma sequencial, eu preciso definir melhor, desde o início, quais vão ser os meus instrumentos, quais vão ser os meus objetivos, porque depois eu não posso mudar. Se eu começo a trabalhar aquela pesquisa, o exemplo que eu trouxe do estudo com a satisfação dos pacientes, desde o início nós definimos a priori que o foco era aplicar o instrumento quantitativo aos pacientes durante a internação e realizar a entrevista telefônica depois da internação, já tendo como resultado aqueles pacientes mais satisfeitos, menos insatisfeitos. Então, não teria como mudar essa lógica ao longo do caminho. Não sei se eu respondi a dúvida, mas no sentido... Ficou claro, sim, professor. Então, de acordo com a abordagem mista de pesquisa, sim, seria possível fazer essa mudança ao longo do processo, um desenho convergente, por exemplo, mas um desenho sequencial não, você tem que definir a priori tudo que você vai fazer quantitativo e tudo que você vai fazer qualitativo, buscando sintetizar a resposta. A André que perguntou, ela já colocou aqui que sim, que ficou claro. No GEPO também a gente tem começado a trabalhar mais ou menos desse modo, trazendo projetos mais amplos, que a gente chama de matricial, né? E a partir desse matricial a gente tem buscado, à medida do possível, tentar a possibilidade de fazer abordagens mistas, né, com métodos mistos, mas é algo que a gente precisa se aprofundando mais, e por isso que a nossa ansiedade em trazê-lo para fazer parte desse encontro hoje. Tem uma outra pergunta também, deixa eu só dar uma olhada. A Ana Caroline. Carol, você está aparecendo aí, quer falar? Você já está acostumada com o professor também, né? Oi, professor, boa tarde. Obrigada. Não, professor, a minha dúvida é com relação, quando o senhor fala lá na triangulação concomitante. Aí o senhor tinha falado que no slide anterior que para a produção de diretrizes, protocolos, né, a outra era mais indicada. Eu queria saber se a triangulação concomitante também é indicada quando se tem em mente a formulação de diretrizes, protocolos, né? Olá, Ana Caroline, obrigado pela pergunta. Sim, você pode também utilizar uma estratégia paralelo-convergente ou a triangulação concomitante, porque você vai realizar concomitante esses resultados, a coleta de dados quantitativa e a qualitativa, e aí, por exemplo, a partir das convergências que você identificar,
entre os achados das duas abordagens, você pode tirar como as diretivas desse protocolo, porque são as tuas meta-inferências obtidas tanto a partir da pesquisa quant e da pesquisa qualitativa. Então, você pode, sim, trabalhar com esse foco de construir um protocolo, uma diretriz, e utilizando essa estratégia concomitante para produzir os dados. Ok, obrigada. A professora Cida Gaíba também, que trabalha bastante agora com métodos mistos, ela pediu desculpa, mas agradeceu pela participação. Ela estava muito ansiosa também por participar, depois ela vai acessar as nossas gravações. E o Jonathan, ele pergunta o seguinte: professor, em relação à abordagem qualitativa dentro do método misto, há algum referencial teórico-metodológico mais indicado? Olá, Jonathan, obrigado também pela pergunta. E eu acredito que o método, sempre o referencial, ou o tipo de estudo mais indicado, vai ser aquele que responde melhor o teu objetivo. E como eu apresentei ali logo no início, a pesquisa de métodos mistos, ela vai ter sempre um objetivo específico qualitativo e um objetivo específico quantitativo. Então, eu diria que o que mais importante é analisar ter como, a partir desse objetivo qualitativo, identificar qual o referencial ou qual o tipo de estudo que melhor vai responder a tua questão de pesquisa e ao teu objetivo específico também. Claro que vai depender bastante, por exemplo, num desenho, a principal estratégia usada na área da saúde acaba sendo a estratégia explanatória sequencial, que é a estratégia em que a parte quantitativa ela é feita primeiro, tem maior peso, e aí nesse tipo de estratégia, pela importância que se atribui à parte quantitativa, não requer um desenho qualitativo mais robusto. Posso fazer um descritivo, pode fazer um exploratório, não seria um problema, porque o enfoque principal é a parte quantitativa. E é claro que, de acordo com a questão de pesquisa que você tem, você pode lançar mão de outras abordagens, como foi o caso da minha tese, em que eu trabalhei com uma teoria fundamentada por buscar uma construção teórica, buscar um aprofundamento maior na parte qualitativa. Depende bastante dos objetivos do estudo. Ok. Tem uma outra pergunta também, professor, do Juarez. Ele disse que a aula foi excelente, né? A live foi excelente, agradece pelas explanações, e ele faz uma pergunta sobre a publicação de estudos com métodos mistos. Na sua opinião, professor, quais os maiores desafios para alcançar a publicação destes estudos em periódicos de alto impacto? Ok, Juarez, obrigado por trazer essa questão da publicação. Eu penso que o mais importante, quando a gente começa a pensar em uma publicação de alto impacto, uma boa publicação, tudo começa com desenhar bem o projeto de pesquisa. Eu diria que o principal desafio seria logo, desde o início, buscar um delineamento metodológico que tenha tanto o rigor da pesquisa quantitativa quanto o rigor da pesquisa qualitativa. E esse é um dos grandes desafios da pesquisa mista, de forma geral, porque a tendência é que cada um de nós tenha maior domínio e até uma familiaridade maior com uma abordagem do que com a outra. Eu, por exemplo, tenho muito mais experiência e segurança com a pesquisa qualitativa do que com a pesquisa quantitativa. Então, eu sempre procuro compor
buscar que na equipe de pesquisa que eu vou estar trabalhando tenham colegas com maior experiência na pesquisa quant, contar com uma assessoria estatística quando necessário, porque são fragilidades, são domínios que eu não tenho em relação à pesquisa quant. Então, eu penso que esse é o primeiro desafio, de você ter um delineamento de pesquisa, um planejamento da pesquisa, que considere tanto o rigor metodológico da abordagem quantitativa, quanto o rigor da abordagem qualitativa. E um outro desafio também da publicação é você conseguir apresentar os resultados de forma completa, que a pesquisa a pesquisa mista, sempre gosto de fazer uma comparação, uma analogia de que é uma pesquisa 2 em 1, que você faz 2 estudos, o quant e o quali, que vai produzir o misto. E na hora de você escrever esses resultados, isso naturalmente requer número maior de palavras, de páginas, e que a gente sabe que cada vez mais a extensão dos artigos acaba ficando limitada em 4.000 caracteres, 4.500 caracteres, 15 laudas. Então, esse desafio de poder de síntese, de você trazer as ideias de forma completa em um espaço cada vez mais limitado, também vejo que é um desafio. Até tem algumas revistas internacionais que eu tenho visto, a própria International Nursing Review, que nós publicamos esse artigo da COVID, que eu apresentei ali, ela estabelece um número maior para artigos de métodos mistos. Eu não me lembro agora exatamente, alguma coisa como a pesquisa quantitativa é até 4.000 caracteres, a pesquisa quali é até 5.000 caracteres, a pesquisa mista é 7.000 caracteres, é alguma coisa assim. Então, já existe nas normas essa observação de que você pode utilizar mais caracteres se um espaço maior para apresentar todos os resultados. E um outro desafio também, que especialmente em relação às publicações internacionais, acaba sendo o idioma. Você conseguir escrever em inglês é um desafio ainda para a maioria de nós, e até esse artigo da COVID também, que saiu num periódico internacional, ele passou por 2 traduções do inglês, porque a primeira não foi aprovada pela revista, porque tinha muitos erros, embora tenha sido feita por um tradutor pago, e que é indicado pelas nossas melhores revistas do Brasil. Quando chegou lá fora, a revista disse que não, aqui a gente não tem que mudar, tem que rever termos, enfim, daí a gente fez 2 traduções para conseguir emplacar aquele artigo, que o idioma acaba sendo uma barreira também nessa hora de publicar numa revista de alto impacto. E que mais? E um último desafio também que eu vejo é a gente conseguir, às vezes a gente tem, quando a gente quer publicar internacionalmente, é importante que o nosso problema de pesquisa ele seja contextualizado num nível mais amplo, porque às vezes a gente pensa o problema de pesquisa muito localmente, é um problema na minha prática, no meu serviço, e sem contextualizar esse problema num contexto nacional, internacional. Então eu penso que esse é um cuidado importante, não só para a pesquisa de métodos mistos, mas para as publicações de forma geral. A gente tem que buscar pensar os nossos problemas de investigação em um contexto mais amplo, de forma a despertar interesses num periódico internacional, por exemplo. Enfim, eu penso que esses seriam os principais desafios. Não sei se mais algum colega também que já está trabalhando com métodos mistos quiser compartilhar mais um pouco da sua experiência, mas eu vejo que é isso. E como avaliador, eu tenho recebido vários artigos para avaliar de pesquisa de métodos mistos, e eu vejo que um dos desafios que muitas pessoas acabam utilizando, classificando o seu estudo como pesquisa mista, sem detalhar todos esses pontos que a gente viu na apresentação, sem deixar claro qual foi a abordagem mais importante,
como que o peso foi atribuído, como é que foi feita a integração dos dados. Então, eu vejo que esse é um outro desafio também, de não fazer a pesquisa de métodos mistos só porque ela é uma tendência ou por entender que ela vai ser mais fácil publicar, mas que eu consiga realmente trazer elementos da pesquisa mista, escolher uma das estratégias. Então, esse é um ponto importante também. Geralmente, quando tem artigos que eu recebo para avaliação, muitas vezes, que cita que é pesquisa mista, mas não tem nenhuma referência de autor misto, de referência de bibliografia de pesquisa de métodos mistos. Então, esse é um cuidado importante também, de buscar se apropriar do que é uma pesquisa mista, de quais elementos que caracterizam uma boa pesquisa mista. Esse foi muito esclarecedor, sabe, professor José, porque a gente tem muitos alunos que querem trabalhar com abordagem mista, né? A gente está vendo hoje que há uma tendência muito grande das revistas também buscarem isso, dos periódicos terem uma preferência até por estudos que trabalhem mais que uma abordagem, né? Uma abordagem multimétodos. E aí as dúvidas dos alunos sempre ficam muito nisso, assim, tenho dados quant e dados qualitativos. É uma pesquisa de métodos mistos? Então, não é. Como é que eu coloco? Como é que eu descreveria isso se eu não fizesse integração? É um estudo quântico-qualitativo? Seria assim que eles colocariam? Porque isso foi pontuado em algum momento da apresentação, e eu acredito que seja a dúvida de alguns também, né, que quando as revistas devolvem, ficam um pouco chateados. Ah, mas eu tinha feito métodos mistos e o revisor está dizendo que não é métodos mistos. Como é que é isso? É isso mesmo, professor Eric, quando eu posso tranquilamente fazer um estudo que vai ser multimétodo, no sentido que eu vou ter uma abordagem quant e uma abordagem qualitativa, eu vou apresentar esses resultados de cada uma das abordagens, e vai ser uma ótima pesquisa também. Agora, se eu denominar esse estudo de método misto, é importante que eu apresente resultados integrados, que em algum momento, nos resultados ou na discussão, que fique claro essa integração entre os resultados. Esse é um ponto muito importante. E até vou compartilhar aqui no chat para vocês, esse é um artigo da tradução e adaptação para o português aqui do Brasil, de um instrumento específico de avaliação do rigor metodológico de estudos mistos, que é o Mixed Method Appraisal Tool. Assim como a gente tem o Corec para pesquisa quali, tem o Strobe, tem o Prisma, também tem alguns instrumentos específicos de avaliar rigor metodológico da pesquisa quant. E esse é um deles, que está disponível em português já para nós aqui, e fica uma leitura para quem tem interesse em aprofundar os seus estudos em relação a métodos mistos, que ali aparece as diretrizes principais para avaliar o rigor metodológico da pesquisa de métodos mistos, e uma delas é essa integração. Deixar claro em que momento foi feita a integração, quais foram os resultados, quais foram as convergências, as divergências. Então, é uma leitura interessante sobre essa questão do rigor metodológico da pesquisa mista. E até na hora de publicar também, eu tenho usado como estratégia, citar como referência que a pesquisa foi delineada de acordo com o checklist tal, que orienta sobre o rigor metodológico da pesquisa mista, que demonstra também para o consultor, para o editor, que você procurou se apropriar de como fazer uma pesquisa mista. Isso também acaba ajudando na hora de apresentar os resultados do artigo. Tem uma outra pergunta aqui, professor, da Helena Ferraz. Ela fala o seguinte: na abordagem quant dos métodos mistos, podem ser utilizados dados secundários, por exemplo, indicadores baseados em um sistema de informação de domínio público? Sim, posso trabalhar, desde que eu consiga integrar esses resultados
por exemplo, se eu vou trabalhar com os indicadores, deixa eu pensar aqui, até mesmo hoje no nosso projeto COVID, a gente está buscando dados secundários a partir dos relatórios institucionais dos hospitais e analisar esses relatórios, ver quais os indicadores assistenciais e depois explorar isso qualitativamente com os gestores, com os profissionais. Então, é possível, sim, eu posso ter dados secundários, trabalhar com indicadores, com sistemas de informação, e aí depois eu posso explorar isso qualitativamente. Não é perfeitamente possível. E aí vai ao encontro daquela pergunta que a André tinha feito, professor. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um estudo qualitativo, né? Mas aí eu tenho dados institucionais que são públicos, como a Helena perguntou agora, e aí eu vejo que aqueles dados podem, de algum modo, me dar uma amplitude maior sobre aquela informação. No meio do caminho, no caminhar, como a André falou, né, eu poderia propor uma explanatória sequencial, por exemplo, uma vez que os dados quantitativos já teriam sido coletados, né? É possível, então, fazer nesse sentido? Sim, nesse contexto, sim, porque eu vou ter um ponto de partida de resultados quantitativos, só aí teria que pensar, depende bastante do tipo de análise que você vai fazer, porque na explanatória sequencial, a parte quant ela é o mais importante. Aí tem que ver se esses dados de indicadores, sistemas de informação, eles têm essa robustez e essa fidedignidade para eu dizer que foi a parte mais importante do meu estudo. Então, esse seria o único porém que eu teria nessa estratégia, que talvez a parte quali seja muito mais aprofundada, talvez, do que a parte quant. Não teria só que pensar nessa questão para utilizar essa estratégia partindo como resultados quantitativos de um banco de dados secundários. Entendi. A professora Mara está aqui presente também. Mara, quer falar um pouco? Olá, professora Mara. Oi, tudo bem, professor? Boa tarde. Tudo certo, estamos na luta. Sempre, né? É. Obrigada pela participação, pela disponibilidade, foi excelente, como sempre, né? Eu que agradeço. As suas apresentações são sempre impecáveis. Eu queria aproveitar esse gancho e perguntar, a gente está tendo algumas experiências em que a gente usa a explanatória sequencial, mas a gente faz, ou pretende fazer a inversão de peso. Então, ao invés do peso maior ser o quant, que é a primeira etapa, a gente atribui um peso maior ao qualitativo. A gente buscou bastante e achou em Creswell, nesse livro, né, de referência, ele aborda isso, ele aborda essa possibilidade de inversão de peso e de atribuição de peso, e ele diz que, especialmente quando a gente quer, a primeira etapa, ela vem para delinear a segunda no sentido assim, né, de quem seriam as melhores pessoas a entrevistar ou a abordar na etapa quali. Como a gente trabalha com objetos na linha da educação, geralmente a gente trabalha bastante com o qualitativo, né? E o quantitativo nessas experiências que a gente teve veio muito na expectativa assim de mapear, só fazer um mapeamento, não de aprofundar, né? E a gente tem encontrado algumas dificuldades com as revistas, eles questionam, falam que isso não é possível, enfim, essa tem sido uma dificuldade. A outra, se possível, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quando a atribuição, não sei se seria o termo certo, mas a atribuição de peso, ela não é maior a uma abordagem, ou quali ou quant, mas ao referencial teórico, se isso como é que isso acontece? Certo, eu vou começar pela segunda pergunta, que é essa em relação a referencial teórico. Nós temos uma estratégia que é um desenho avançado de métodos mistos, que é a estratégia transformativa, que é quando o referencial teórico que vai guiar o estudo misto.
Na nossa área acaba sendo pouco utilizado essa estratégia. Os estudos principais que eu tenho visto acabam sendo principalmente em relação a questões de gênero, em pessoas em situações de vulnerabilidade também, que você quer, a partir de um referencial teórico crítico, propor uma mudança e aí trabalhar com essa perspectiva de transformar a realidade dela. Então, sim, você pode utilizar esse referencial teórico para que ele oriente, e essa estratégia, a transformativa, acaba sendo uma boa forma de fazer isso. E também, dentro do estudo misto, sempre, quanto maior a importância da pesquisa quali, mais importante vai ser ter um referencial teórico que vai estar guiando também. Então, você pode estar também sustentando dessa forma a questão da perspectiva teórica. Sobre essa questão de inversão de peso, isso está previsto na literatura, e também existe um movimento, até no livro novo ali da Vicky Plano-Clark, até tem, e outros autores também já estão evitando trabalhar com essas estratégias especificamente. Já existem, se encontra já alguns estudos que falam ao invés de usar a explanatória sequencial, um estudo orientado qualitativamente, estudo orientado quantitativamente. E aí você explica como que foi essa orientação quantitativa ou essa orientação qualitativa, sem colocar nas caixinhas. E então que esse acaba sendo uma limitação quando você ajuda, especialmente quando a gente está começando, você tem um referencial, você tem um padrão, né? Explanatória sequencial, o quant é o mais importante, o quant dá origem ao quali. Então, acaba ajudando quem está começando e fica mais didático, e é comum, é um parâmetro de avaliação também. Mas à medida que você vai buscando estratégias inovadoras de métodos mistos, que envolve desenhos avançados, e até inversão de peso, aí já tem esse movimento de você não usar essas estratégias justamente para não se comprometer. Não, você vai está dizendo que fez uma explanatória sequencial, mas o peso foi maior quali. Mas como é que é isso? Então, ao invés de você usar a estratégia e se comprometer com uma caixinha, você já tira da caixinha no começo, digamos assim. Você busca uma outra estratégia, cita que o estudo foi orientado quantitativamente ou qualitativamente, e aí você explica. São desenhos mais artesanais de pesquisa mista também. Então, você pode fazer isso. Justificando, com base na literatura, é perfeitamente viável. Não vejo maiores problemas. O que eu vejo... existe ainda muita desinformação em relação às nossas revistas, aos editores e muitos consultores também. Eu tive uma experiência de um artigo que a gente fez um diagrama, um joint display, a gente fez uma figura, perdeu o maior tempo lá, aí mandamos para a revista, um dos consultores excluir a figura porque repete os resultados já apresentados. Então, né, é algo importante na pesquisa de métodos mistos, que a gente investe um tempo buscando uma figura, um quadro sintético, e aí, às vezes, a pessoa que não entende tanto da abordagem vai lá e sugere para tirar. Então, às vezes, envolve muito ainda desconhecimento por parte de alguns consultores, alguns editores, sobre as especificidades da pesquisa mista, e o nosso papel é, aos poucos, ir difundindo e argumentando, com base na literatura, de que é possível o que é o melhor dentro da pesquisa de métodos mistos, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Sim, com certeza. Obrigada. A minha pergunta ia nessa mesma direção, professor, do que a professora Mara perguntou. Como a gente trabalha muito junto, tudo muito integrado no GFO, as nossas pesquisas acabam sendo as mesmas, né? E a gente fica muito com essa vontade de trabalhar com abordagens com métodos mistos, só que sem deixar que a abordagem seja necessariamente o maior foco, que a gente trabalha principalmente com pesquisas qualitativas,
e pesquisas que têm um referencial teórico muito forte, né? Então, a gente está trabalhando com Edgar Morin, Tracy Tokuhama Espinosa, Eugênio Vilaça Mendes, então são referenciais específicos a depender do projeto, e que a gente queria, de fato, dar maior peso para a própria proposta, para a própria teoria dessas pessoas, do que para o método. E aí eu fico perguntando, numa pesquisa do tipo ação, por exemplo, professor, em que a gente tem perspectivas multimétodos, mas a gente tem um referencial grande, como o da gestão da clínica de Eugênio Vilaça Mendes. E aí a gente tem no matricial dados quantitativos, dados qualitativos nesse banco. A gente poderia trabalhar aquele modelo que você propõe da transformativa concomitante, por exemplo, uma vez que os dados são coletados necessariamente ao mesmo tempo, né, numa pesquisação, e a gente queria mesmo dar luz, dar voz mesmo o próprio referencial. Uhum. Sim, você pode trabalhar com a perspectiva da transformativa, mas aí nesse caso eu sugiro, eu vou compartilhar até com vocês aqui um link, que a própria pesquisação, já existe um desenho específico de pesquisação mista. Se vocês trabalham com pesquisação e articulado com pesquisa, com métodos mistos, já existe um desenho específico para isso. E até tem a professora Ivankova também, que é junto com a Plano Clark ali do livro, ela tem publicado bastante sobre isso, então eu sugiro vocês buscarem se apropriar desse desenho, que é um outro desenho avançado de métodos mistos, que eu não tenho experiência de trabalhar ainda, mas que eu sei que existem autores lá fora que já estão teorizando de que esse é um desenho, uma tipologia própria de desenho misto de pesquisa. Então é algo que eu sugiro vocês buscarem se apropriar mais dessa tipologia específica de pesquisação aplicada a métodos mistos. Eu dei só um exemplo da pesquisação, porque a gente trabalha com... geralmente as pesquisas são voltadas à projeção, produção de artefatos, né? Tem um mestrado profissional no Hospital Júlio Miller, então dessa dissertação sempre é esperado um produto, e aí pensando que o produto vai ser algo específico do serviço, cai muito bem estudos de caso, pesquisação, metodologias de abordagem de experimentação de design, então eu fiquei pensando nesse tipo de pesquisa. Mas eu entendi, eu vou dar uma lida já para... Sim, estudo de caso também já existe uma tipologia específica de métodos mistos, já tem a teoria fundamentada mista também, que é algo que eu tenho estudado um pouco mais por trabalhar com a teoria fundamentada, e a lógica da teoria fundamentada mista é que depois que eu chegar no modelo, a parte da construção teórica, eu faço uma aplicação dele e avalie resultados quantitativamente. Então, já existem várias abordagens inovadoras e diferentes, buscando trabalhar com pesquisa mista em diferentes métodos, que quanto mais a gente vai estudando, mais acaba encontrando outras possibilidades. E eu penso que a gente está chegando no momento de procurar ampliar mesmo essas discussões de usos, de abordagens mais avançadas de métodos mistos. Então é bem interessante vocês buscarem se apropriar mais dessas abordagens avançadas também, para divulgar mesmo outras possibilidades, além das que a gente já tem mais conhecidas aqui no Brasil. Perfeito, professor, obrigado. Tem mais uma pergunta, a Lady L, ela pede, na verdade, professor, poderia explanar um pouco mais sobre as possibilidades de integração? Sim. Deixa eu vou abrir aqui um trabalho, só um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. A integração, a lógica, a ideia aqui como é que é o nome dela mesmo? É Lady L, isso? Lady L. Lady L.
A integração no sentido de combinação, porque a gente tem ali, não sei se vocês lembram da apresentação, quando a gente fala em combinação, a gente tem 4 formas de combinação, que é a conexão, a incorporação e a integração. Só para esclarecer, se a dúvida seria quanto à integração ou a combinação. Leide, você está aí? Quer falar ou escrever? Que a integração, quando a gente trabalha no desenho convergente, é quando você vai ter os 2 bancos de dados ao final, e você vai olhar para esses resultados, e você vai identificar convergências e divergências. Basicamente, essa é a lógica da integração. Achei aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela. Eu tenho um exemplo bem interessante aqui de um trabalho. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Está aparecendo para vocês o quadro 2, uma matriz de integração dos resultados, está ok? Tá sim, está aparecendo. Essa é uma tese que eu fui banca final do mês, agora de abril, lá na Escola de Enfermagem da USP. E aqui, nesse caso, para ilustrar a combinação ou a integração entre os dados, a doutoranda fez esse joint display, que é essa matriz de integração, que ela colocou aqui a parte quantitativa, destacando ali os principais achados, e aqui ao lado ela colocou as falas dos participantes para ilustrar. E aqui ela foi colocando se a relação era de complementaridade, se a relação era de divergência com a parte quantitativa. Então, esse aqui é um ótimo exemplo de como fazer, a partir de cada um dos resultados quantitativos. Ela tinha ali a parte estatística e ao lado as categorias, subcategorias, destacando se era convergência ou complementaridade. E ali ela trazia as meta-inferências também, que era a síntese das inferências quantitativas e qualitativas. Então, esse é um exemplo. Eu gosto bastante de trabalhar com esses diagramas de resultados, porque fica bem claro apresentar esse processo de integração dos resultados. O pessoal ficou curioso agora, José Luiz. Já foi publicado? Qual é o nome da tese? Está todo mundo querendo ver esse modelo aí. A tese não está disponível ainda, que a defesa foi final do mês. Deixa eu até mostrar aqui. É um ótimo trabalho. Deixa eu mostrar aqui para vocês o nome dela é Andressa Garcia Nicole. Ela é professora na Federal do Espírito Santo, da nossa área da administração. Ela estudou empoderamento psicológico de enfermagem no manejo do acesso vascular para a hemodiálise, buscando explorar a interface com o ambiente da prática e o clima de segurança. É uma excelente tese. Além dos resultados, os objetivos também, ela deixou bem claro o que é importante na pesquisa de métodos mistos, o objetivo geral misto, o objetivo específico quant, quais que eram os objetivos da vertente qual. Ela foi bem sistemática ao apresentar os objetivos do estudo, que é o que a gente veio comentando ali ao longo da apresentação também. Professor, você tem alguma experiência, algum trabalho de autoria sua ou do grupo que tenha trabalhado com a estratégia transformativa? Não.
Não tenho. Aliás, eu desconheço no Brasil alguém que tenha usado essa estratégia. Deixa eu achar aqui uma outra. Vocês estão trabalhando com a transformativa aí? Não, na verdade, a gente trabalha muito forte com os referenciais, né? Aí a gente gostaria de enveredar por esse lado. Por isso que a gente está tentando essa aproximação contigo também, professor. Uhum. Para ver se a Então, gente consegue aí encontrando formas de fazer. Sim, é algo interessante para explorar. Eu até cheguei a participar de uma banca lá em Santa Maria, de uma tese que inicialmente ia trabalhar com a transformativa, mas depois acabou não mudando para explanatória sequencial, acabou não conseguindo. A lógica da transformativa é importante que você proponha uma transformação e consiga impactar a vida dos participantes do estudo de alguma forma. Então, nem sempre você consegue, no tempo do doutorado, do mestrado, dar conta de você fazer a parte quant, a parte quali, implementar uma transformação, avaliar. Então, acaba demandando bastante desses resultados. Se eu acho aqui um outro exemplo também de integração, vou mostrar aqui para vocês. Mais alguma dúvida? Pessoal do GFOC está fazendo seus projetos aí com métodos mistos, olha aí a oportunidade. Vamos tirar todas as dúvidas com o professor José Luiz. Texto completo. Alguém mais, gente? Abrindo. As meninas estão me pedindo aqui, estão pedindo para eu reforçar a necessidade de responder o questionário de avaliação. A Carol está disponibilizando ali no chat, já disponibilizou algumas vezes. Eu coloquei no chat esse artigo que nós publicamos na revista Rene. Eu não consegui abrir aqui a versão dele na íntegra, tá vendo se eu acho aqui? Acho que agora vai dar certo aqui. Que eu quero compartilhar ainda uma outra forma de mostrar essa integração dos dados. Deixa eu ver agora se vai dar certo aqui o compartilhamento. UFC. Tá aparecendo para você? Agora tá indo, né? Parece. Uhum. Bom, esse foi um recorte da minha tese também, dos dados da minha tese de doutorado, em que nós exploramos especificamente a relação entre liderança e qualidade do cuidado. E aí, aqui a gente trouxe a subescala de liderança do instrumento com os resultados quantitativos, aí trouxemos o recorte das categorias em relação a uma das subcategorias, a gente trouxe o recorte dela
o trabalho, e aí a gente fez... aqui não ficou a figura. Não está nesse artigo, desculpem. Que a gente fez uma figura buscando ilustrar. Acho que eu já... Deixa eu ver aqui. Desculpem. Estou vendo se eu acho a figura que eu quero mostrar para vocês. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fiquem à vontade. A Wilma, ela disse que não conseguiu anotar as informações que você falou sobre a disciplina de métodos mistos, aquela disciplina que tem sido uma integração entre várias universidades. Você teria como disponibilizar no chat maiores informações para que eles possam ter acesso? Sim, vou colocar aqui o link. Nossa ideia é ofertar novamente essa disciplina. Já deixo aí o convite, de repente, para pensarmos em uma parceria. Essa é uma das vantagens que a pandemia nos trouxe, de poder fazer essas atividades. Verdade. Essas atividades online de forma mais fácil. Eu vou compartilhar aqui no chat. Esse é o link do YouTube do nosso canal. Pronto. Ali tem as aulas, inclusive a aula de hoje, uma boa parte dela está disponível ali. Tem uma aula também que traz alguns métodos avançados também de pesquisa mista, que foi a professora Elisiane que ministrou, que é minha colega aqui na UFSC, e também a gente trabalha bastante juntos com pesquisa mista. E aí a gente trabalhou com seminários também temáticos dentro dessa disciplina, que um deles foi sobre pesquisa de métodos mistos na área da administração. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer, professor? Mara, gostaria de falar alguma coisa mais também? Então, só agradecer, né, agradecer ao professor pela disponibilidade, pelo compartilhamento, dizer que já aceitamos a parceria para a disciplina, temos muito interesse, né, em aprofundar nesse método, e obrigada por tudo, pela parceria, né, e por tudo. Eu que agradeço a parceria e a oportunidade de participar da reunião do grupo de pesquisa de vocês hoje. E, finalmente, achei a figura que eu queria mostrar para vocês, desse artigo de liderança em enfermagem e qualidade do cuidado, que dentro dessa figura que a gente utilizou, as nossas duas variáveis de interesse quantitativas, elas ficaram aqui na extremidade, e aqueles enfermeiros que julgavam como muito boa a qualidade do cuidado tiveram essa média, e aqueles que avaliaram como boa tiveram uma média não tão boa quanto aqueles que tinham uma avaliação melhor em relação à qualidade do seu cuidado. E aí no centro a gente colocou a categoria com as subcategorias que a gente apresenta. Essa é uma forma de ilustrar
Essas figuras, elas são importantes para buscar ilustrar como que se articulam os resultados quantitativos e qualitativos. Essa é uma outra figura também que a gente usou em um outro artigo. Aqui a lógica foi colocar as subescalas do instrumento quantitativo ao centro, nas laterais, nas bordas da figura, e no centro a parte qualitativa do estudo. Então, são diferentes formas que a gente encontra para você tentar ilustrar essa é uma outra possibilidade também que você pode utilizar como figura para ilustrar esse desenvolvimento da integração entre os dados. Aqui também é um outro exemplo de joint display, que você vai apresentando também dados quantitativos com dados qualitativos. Aqui foi uma outra análise que nós fizemos sobre o uso de métodos mistos na área da saúde, com base em dissertações e teses. E aqui tem um destaque importante, a nossa área, a enfermagem, no contexto da área da saúde, se destacando bastante no uso de métodos mistos. Porém, aqui o que a gente encontrou de resultado foi essa carência de autores mesmo, de apresentação dos resultados. Por exemplo, a distribuição do tempo não foi especificado na maior parte dos estudos, também não fica claro a atribuição de peso, assim como a combinação também não esteve presente na maior parte dos estudos. Então, são alguns critérios aí importantes para a gente ficar atentos na hora de utilizar, que também não é, até a gente discute nesse trabalho também, que outros estudos internacionais também apontam que os pesquisadores da área da saúde cada vez mais estão usando métodos mistos, sem uma capacitação mais ampla das especificidades que envolvem a pesquisa de métodos mistos. Isso compromete bastante a qualidade e o potencial de impacto dessa pesquisa na prática. Então, tem várias coisas que a gente pode discutir em relação à pesquisa de métodos mistos ainda. É um campo que está bastante em crescimento, em ascensão, e que a gente pode pensar em várias possibilidades aí de ampliar e de explorar e trabalhar em conjunto ainda. Excelente, professor. Só colocando aqui algumas parabenizações. O pessoal ficou tietando bastante aqui durante a sua fala. A Adriana colocou que gostaria de dar os parabéns, a apresentação impecável, a Amanda também parabeniza, a Wilma parabeniza pela apresentação, diz que a apresentação foi fantástica, o Jonathan coloca parabéns pela apresentação também do professor, a Ana Caroline também, muito obrigado pela excelente explanação, direcionou bastante, abriu minha mente. O enfermeiro Lennon também parabeniza, pela aula, e a Fabiane, que é nossa coordenadora do programa de pós-graduação em enfermagem, também está aqui prestigiando, ela parabeniza a iniciativa do GFOR e a brilhante apresentação do professor, dizendo que foi uma tarde muito agradável. Então, excelente, muito esclarecedor, a Thaís, a Mariene, que são também do GFOR, colocam uma série de parabenizações, professor. Estávamos todos muito ansiosos por esse momento, alguns, quando a gente fala, a gente vai chamar o professor José Luiz, já ficam naquela ansiedade, nossa, o mesmo professor que a gente lê tanto, que a gente estuda tanto, que estão sempre se espelhando, se fundamentando nos seus trabalhos, tem sido uma inspiração, para muitos deles, para nós também, inclusive, para mim e para a Mara, Mara, a gente sempre fica falando entre nós o quão é importante essa nossa parceria e os poucos momentos mais grandiosos que a gente tem contigo, professor José Luiz Guedes. Então, eu queria aqui agradecer em nome do grupo, dizer que para nós foi uma honra imensa, assim, essa participação, deixar as portas abertas para outros momentos, com certeza, que o senhor queira participar, ou que a gente possa também participar. Eu fico até nervoso, assim, de falar quando eu recebo os convites do professor José Luiz, porque a gente fica imaginando
embora ele seja muito simples conosco, mas é uma pessoa que para a gente é alguém que a gente admira demais, então, cada convite, a gente quer a parceria, a gente fica assim, que bom, né? Mas fica com aquele nervosismo, assim, pensando como que a gente poderia contribuir. Mas estamos, com certeza, falo em nome do GFOR, falo enquanto um dos líderes do GFOR, muito aberto, assim, a essa participação, e acho que é consenso entre nós, e somente isso mesmo, professor, agradecer, e dizer que foi realmente, como a Fabiane colocou, nossa coordenadora, uma tarde muito agradável para todos nós. Deixo aberto para a sua fala também. Quero agradecer novamente também a oportunidade, ao professor Eric, a professora Mara também, foi muito bom, eu gosto bastante de pesquisa de métodos mistos e é bacana poder compartilhar e ver as dúvidas de vocês, do grupo, o progresso que vocês estão fazendo também nas experiências que vocês têm já em pesquisa de métodos mistos, porque é sempre uma relação de troca, se em alguma medida eu estou contribuindo e ajudando com quem está aprendendo, eu também estou aprendendo com o que vocês estão fazendo aí e a gente cresce juntos. Então, muito obrigado pela oportunidade, pelas parcerias que a gente está construindo, e eu sigo à disposição. Qualquer dúvida, estou à disposição. Deixa eu colocar ali o meu e-mail no chat também, fiquem à vontade para qualquer coisa. Posso demorar um pouco para responder às vezes, mas estou à disposição. Então tá, pessoal, é isso. A gente vai colocar depois no nosso canal no YouTube. Algumas pessoas já estão pedindo, porque não conseguiram participar. E só